Seja bem-vindo ao quadro Dois 2 é ímpar, porque com Deus casamento é sempre ímpar. Vamos falar sobre o que, Rick? Hoje sobre pais e filhos, pais crentes e filhos descrentes. Não fala descrente, fala quase crente ou futuro crente. Futuro crente, é. Manter as palavras corretas é fundamental. Faz toda a O que diferença. fazer quando os filhos não seguem a mesma fé que você? Esse assunto é importante, né, gato? Já vivemos alguma coisa parecida? A gente vai contando aqui no episódio. O que fazer, gato, quando os pais são crentes e os filhos, às vezes, estão cada dia mais rebeldes, não querem ir para a igreja, não querem ouvir falar de Deus, rejeitam tudo que diz respeito à crença dos pais. O que a gente faz? Olha, existem vários aspectos que podem causar esse tipo de problema dentro de um lar. Uhum. Por exemplo, o primeiro é vocês crentes, os pais crentes, que falam uma coisa e fazem outra. Eita, aí é forte. Aí você fala, meu filho, a Bíblia diz isso, você não pode fazer isso. Aí na hora dele ver o exemplo, você faz exatamente aquilo que você falou que não era para fazer. Então, existe uma frase que fala que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Tem uma outra frase também bacana, que é aquela, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quando é assim o seu discurso, pode ter certeza que você vai ter problemas. Aquela história de, vai meu filho para a igreja, mas eu não vou. Seja meu filho crente, mas eu sou um crente muito mais ou menos. Você não reproduz o que você diz, você reproduz quem você é. E é doloroso quando você vê os seus erros repetidos nos outros. Aliás, gato, eu queria até falar aqui que isso é muito interessante, porque casais que não resolvem problemas estão perpetuando problemas nas próximas gerações. Exatamente. Você está deixando um legado de problemas. E acaba se repetindo e é muito doloroso. Quando você tem um casamento ruim, e aí você tolera isso daqui, você não faz nada para mudar, e aí de repente seus filhos vão se casar e você olha e vê os problemas sendo repetidos. Olha, dói mais, não dói não? Já pensou você, pai, que é grosso com a sua esposa? Você vai ter um filho que vai ser grosso com a esposa dele. Você vai ter uma filha que vai ser grosso com o marido dela. É grossa com o marido dela. Na verdade, eles vão estar só amplificando aquilo que você gerou dentro de casa. E às vezes você acha que você é grosso, mas o outro... Ou grossa. E o outro é gente boa e tolera isso. Nem todo casamento é assim. Talvez o casamento do seu filho ou da sua filha dê muito ruim por causa desse tipo de atitude que é reproduzida pelos seus filhos. Então, é preciso resolver os problemas. Eu vejo, gato, como aquela história assim da herança. Você pode deixar uma herança de dívidas ou uma herança de bênção. Se você deixar uma herança de dívidas, a próxima geração vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E é doloroso, às vezes, você ver em vida os seus filhos respondendo por erros que, na verdade, são seus e que você teria a obrigação de resolver para poder ensiná-los como resolver. Se você não resolver, como é que você vai dizer para eles como é que resolve? Mas voltemos para o caso do casamento dos filhos descrentes. Está tudo junto, né, gato? Tá tudo Tem junto. tudo a ver. Às vezes você acha assim, mas o meu filho foi criado na igreja. Ser criado na igreja não quer dizer que ele esteja salvo, não quer dizer que ele seja convertido. E a culpa, muitas vezes, é por falta de conduta dos pais que os filhos não estão lá. Como assim, cara? Às vezes você vai para o culto e já dentro do carro, na volta, ou já na ida, você já vai falando mal do pastor. Você obriga o seu filho a ir. Ele fala, você vai ter que ir porque eu estou indo. Eu acho isso certo, tem que levar o filho mesmo para a igreja. Mas você já vai criticando na ida e já vai criticando na volta. Quem vai ter mais peso no que ele está ouvindo? Vai ser o pai dele ou vai ser o pastor da igreja que vai ter mais peso no que ele está ouvindo? Vai ser o que você fala. Então, a maneira que você trata a igreja é a maneira que o seu filho vai tratar. Ao ponto, de repente, ele fala assim, eu não vou querer isso para mim porque o meu pai vai sem gostar. Minha mãe vai sem gostar. Eles vão para cumprir uma meta, para cumprir uma performance, porque eles sabem que Deus é bom, então eles estão indo lá só para isso, mas a igreja não está fazendo bem para eles, eu não quero isso para mim. Você pode ser um agente de avivamento na sua casa, ou você pode ser um agente de esfriamento espiritual. Sim. E até de resistência espiritual. Eu estava orando um dia em casa, gata, há muito tempo, e aí
eu gostava muito de orar aquele texto que diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Eu estava orando sobre isso e Deus um dia falou: olha, avivamento não é um movimento que eu mando do céu, é uma resposta a uma busca que se faz. Quando a gente busca avivamento, quando a gente se coloca no lugar do avivamento e a gente tem a resposta dessa busca, porque Deus quer nos avivar, a gente se torna agente de avivamento. É como um carvão. O carvão sozinho, ele esfria. Mas o carvão, quando se une a outros e ele está pegando fogo, os outros vão sendo incendiados e eles vão se ajustando à temperatura daquele primeiro carvão e aquilo vai se tornando... se torna um fogo mesmo. Então, para ter uma família avivada, não basta levá-los aos eventos de avivamento. Você precisa se tornar um crente avivado. E pense, eu gosto de uma coisa que você fala. Você fala que quando pais estão de pé, repete aí aquela história de pai de pé, filho deitado, como que é? Existe uma frase que fala assim: quando o pai está correndo, o filho está andando, é esse? É esse mesmo. Quando o pai está andando, o filho para. Quando o pai para, o filho senta. Quando o pai senta, o filho deita. Quando o pai deita, o filho morre. Eita! Entendeu, né? Na vida espiritual é exatamente isso. Nós somos os desbravadores da vida espiritual da família. Então, depende de nós, sim. Se nós somos crentes e os filhos estão descrentes, a primeira resposta que a gente dá é: consulte a si mesmo. Que tipo de pai você é? Aí você vai falar: mas Keila, eu vou colocar sobre mim esse peso dessa responsabilidade? Não, depende. Analise a sua vida. Se você está em processo de crescimento, não é perfeição, porque perfeito ninguém é, mas se você está num processo de crescimento, talvez a questão seja só você ter paciência e esperar. Se não, mudar de rota, né, Gá? Exatamente. É fácil isso. Você sabe se você está dando um bom exemplo ou não. Isso você sabe. Ah, Ricardo, mas eu estou crescendo. Ótimo. Então você está mudando. Se está tendo essa mudança na sua vida, vai acontecer essa mudança nos seus filhos também. Agora, se você está estagnado, se você não tem compromisso em querer ficar melhor, não espere que seu filho fique. Porque você está dando um bom exemplo até onde ele pode chegar. Você está entendendo aí que a primeira maneira de você resolver o problema de pais crentes e filhos descrentes é você sendo crente. Caso o seu filho não queira ficar, você dê um bom exemplo, aí já não é responsabilidade sua. Não pegue para você um peso, porque essa escolha foi dada individualmente. Você tem a escolha de servir a Deus ou não. Então, por mais que você tenha feito tudo certo, o seu filho não queira, de repente não queira momentaneamente. Isso, confia. Lá na frente a pessoa pode ter um encontro com Deus. Você só não pode desistir e nem jogar a culpa em você mesmo. Se você está fazendo tudo que você acha que tem que fazer, está tudo certo, espera. Existe uma promessa. Eu e minha casa, né, serviremos ao Senhor. Calma. Agora, pode ser que ele não queira de jeito nenhum? Pode. Ah, mas e a promessa? A promessa é estendida para todos. Eu até dei um exemplo aqui uma vez. Você vai, como é que funciona isso? Imagina uma família jogada ao mar. Aí o camarada aceitou Jesus, mas a tua palavra falou que minha família seria salva. Sim, as boias vão ser jogadas para todo mundo que está ali no naufrágio. Aquele que não quiser pegar a boia, não tem como, mas a boia foi jogada. Ele teve a oportunidade de pegar a boia para ser salvo. Evangelho é a mesma coisa. Então, a pessoa é salva se quiser. Filho de crente não é crente. Se você está vivendo uma vida justa diante de Deus, se você está vivendo uma vida honesta diante de Deus, tira de sobre você esse peso das escolhas dos seus filhos, porque filhos têm vontade. Eles são pessoas que têm vontade, que têm liberdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa liberdade daqui a pouquinho, mas tira de você esse peso, porque Deus foi um pai perfeito e Adão não foi um filho perfeito, nem Eva. A gente está recheado de exemplos de bons pais na Bíblia que tiveram filhos complicados. Então, se você está fazendo o seu máximo, fique tranquilo e ore, se coloque nesse lugar de oração. Eu queria só trazer, você citou um versículo aí que às vezes é muito mal compreendido, e eu quero falar sobre esse versículo que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa.
algumas pessoas entendem isso como uma promessa de Deus, de que se você for salvo, a sua casa será salva. Só que, para entender o versículo, é o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, a tua casa também, todo mundo vai ser salvo. Porque a fé do pai não leva o filho para o céu. É necessário que cada um aceite, receba por si mesmo. Então, não ache que porque você é crente, você resolveu a vida espiritual de todo mundo. Agora, entenda que você está do lado do time vencedor e que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Uma oração de uma mãe, uma oração de um pai é muito poder, né? Que é liberado. Vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos, porque nessa história de criação de filhos na igreja ou criação de filhos em Deus, tem 2 elementos que precisam ser considerados. Como é que a gente resolve isso com filhos menores e como a gente resolve isso com filhos maiores, porque é bem diferente, né, gato? Sim. Então fala aí, como é que a gente resolve quando o filho menor não quer seguir a nossa fé? Tu coloca ele dentro do carro e leva. Sabe? Mas tem coisa... Simples assim. É simples assim. A Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho. Às vezes a gente acha que ensinar o filho no caminho de repente, não, leva para a igreja, eu vou buscar no final, ou então leva para a igreja, pastor se vira para ensinar a palavra para ele. Vai ter um cotidiano dentro da sua casa, que a palavra quem vai ensinar é você. Na verdade, os cultos, você vai lá para adorar a Deus, para ouvir a Deus lá com coisas específicas do corpo da igreja, mas durante a semana é você quem ministra a sua família das coisas de Deus para vocês, para aquele núcleo familiar ali. Aí você chega e fala assim, mas o meu filho hoje está cansado, ele foi para a escola de manhã, foi para o inglês à tarde, foi para o karatê mais tarde, depois foi para o treino de futebol, ele está cansado para ir para a igreja. Você está criando um monstro. Na verdade, você está enchendo ele de informações que é até covarde você achar que a igreja vai conseguir suprir tudo aquilo que ele ouve de segunda a sexta na escola, e com um dia no culto, ou 2 dias no culto máximo que vocês vão, vai conseguir suprir essa carência dos dias da escola. Você está treinando nele as prioridades do jeito errado. Na verdade, você está colocando nele prioridades para ele ser bem-sucedido nesse mundo aqui. E não está errado. Mas existe uma vida após morte, vamos colocar assim. Não, existe uma vida nessa terra que é uma vida superior. Não, pois exatamente. Mas assim, você se habilita aqui para estar também na outra vida também. Então, assim... Mas é assim, quando você treina o filho espiritualmente, ele vai ser bem sucedido no resto. É verdade. Por também. quê? Porque há uma promessa de Deus. Quando você está unido a Deus, Deus é a fonte da bênção, não tem como você não ser abençoado, porque você está conectado à fonte da bênção. Aquela seiva vai fluir em você. Mas quando você está desconectado, é prejuízo e a bênção não vai fluir. Você pode usufruir dos benefícios dessa comunhão com Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Dá para ser rico no mundo também? Dá para ser rico no mundo também. Mas se obedecer aos princípios da palavra, não precisa nem conhecer a palavra, mas se obedecer aos princípios, porque os princípios de Deus, eles estão no mundo. E muita gente aí está sabendo quais são esses princípios e tem prosperado. Mas a prosperidade correta, ela começa de dentro para fora, ela começa do seu espírito, alma, e ela transborda para fora. A prosperidade do mundo nem é prosperidade, é riqueza, o que é muito diferente. Às vezes a pessoa é rica de dinheiro, mas miserável no casamento, miserável no seu eu interior, né? Se não tem a salvação, não tem nada. Não vale a pena. Mas voltando aqui, gato, falando sobre filhos menores, você falou, pega e leva e vai. Olha só, quando eu tinha filhos pequenos, aconteceu muitas vezes eles dizendo, mamãe, eu não quero ir pra aula, eu não quero ir pra aula, eu não quero ir pra aula. O que a gente dizia? Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Por quê? Porque é necessário, né? A gente entendia a importância da escola, a importância de não perder matéria. Pensava, se hoje for a aula de X, como é que ele perde essa aula? Por que a gente trata de forma diferente a igreja? Porque a gente não entendeu a importância do que está sendo transmitido ali naquele lugar. Porque se a gente entendesse... você está dando mais importância ao que ele aprende na escola do que ele aprende na igreja. Depois não adianta chorar o leite derramado, né? E depois chora dizendo, meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo, está com as companhias erradas. As companhias de Deus, você não está dando valor. Então, depois não adianta chorar. Então...
Leve o seu filho para a igreja, querendo ou sem querer. Como eu faço para um adolescente ir para a igreja? Mandando. Já ouviu falar em mandar? É mandar. Você não manda ir para a escola? O seu filho ainda está hipotecado. Conta isso. Se você está pagando, né? Então, até o filho ter a sua independência, que vai chegar um tempo que ele vai ter que bater a asa e vai embora mesmo. Você não cria filho para você cria filho para frutificar, para cumprir os propósitos de Deus. E não é dentro de casa, é fazendo, ele correndo a carreira dele. Mas enquanto isso, ele tem um financiamento lá que é você que financia. Eu falava para meus filhos, esses corpícios aí são nossos, né? Estão hipotecados, e a gente está pagando. Então vocês vão fazer o que é preciso fazer. Mas eu não quero, você não tem problema, faça sem querer. Ao ponto de hoje, os meus filhos amarem a igreja. Deixa eu te contar uma experiência que eu vivi com a minha filha, que está bem ali, ó. É nossa produtora. Nossa produtora. Houve uma época em que ela andava meio brava, assim. A gente trocou de igreja, a experiência foi traumática para ela e ela estava meio brava. Aí um dia a gente estava se arrumando para ir para uma vigília. A vigília era às 10 da noite e ela tá lá toda tranquilona. E ela disse, eu não vou não. Aí o pai dela disse, como é? Eu não vou para essa vigília. E ele falou, se arrume e vai. Eu não tô querendo ir. Ele disse, pois se arrume e vá. Filhos entendem quando pais têm autoridade. Não é quando pais são autoritários, é quando pais têm autoridade. E aí ela se arrumou e foi. Quando chegou lá, nós decidimos, ela já era adolescente, nós decidimos que não faríamos nada, apenas deixaríamos ela naquele ambiente. E isso foi muito interessante, porque um dia Deus disse isso para mim. Deus disse, olha, apenas leve os seus filhos para os lugares onde a minha presença pode se manifestar. Por que você está falando isso, Keila, se a presença está dentro? Olha, existem lugares onde essa presença se torna mais sensível. A gente leva no cinema, por que não levar para a igreja, onde ela vai desfrutar de um ambiente? Existe um negócio chamado unção coletiva, que é uma atmosfera que é propícia a se ouvir Deus. Tá. Levamos ela para a igreja e chegou lá, nós nos envolvemos profundamente naquela vigília. E eu e o Ricardo demos as mãos, eu não sei se você lembra, da gente andando pelo corredor de mão dada orando, pelo corredor da igreja, eu e ele. E ela estava sentada bem assim. E a gente nem ligou e não olhamos. Simplesmente fomos orando, orando, orando. De repente, um cutuca o outro e diz, olha lá, do jeito que a gente estava fazendo, ela estava caminhando em volta da igreja e orando. Aquilo que você não pode fazer pai, aquilo que você não pode fazer mãe, confie na unção. Exponha os seus filhos à unção. E nessas coisas, gata, eu queria até falar, deixa de ser religioso. Como assim? Tá sabendo de um encontro de jovens, seu filho quer ir? Manda. Ah, mas não é da minha igreja. Manda! Ouvir mais de Deus nunca é demais. Às vezes, o seu filho está indo lá na igreja, tá legal, mas tem uma banda que está em uma determinada igreja que ele gosta de ouvir. Leva ele para ouvir. Foi assim que a gente se conheceu. Milad. Beijo para quem é da época aí, né? Exatamente. Grupo Milad. Então, assim, essa religiosidade, só a minha igreja, para com isso. Deixa seu filho ir em outras igrejas, deixa ele estar exposto a ambientes onde a palavra de Deus seja pregada. Talvez a linguagem do pastor X vai funcionar mais. Se você tem certeza que a sua igreja é muito boa, não fique preocupado com isso. Ele vai conhecer outras igrejas, vai conhecer outras pessoas. É a mesma coisa de fazer visita, né, gato? Assim, a gente sabe que eles vão voltar para casa, que vai dar tudo certo. Pode fazer uma visita na casa do tio, na casa do primo, na casa de não sei quem. Pode, gente. Pode fazer visita na casa do amigo. A gente sabe que aqui que tem a cama. Sim. Tem coisas que eles vão ver em outra igreja que eles vão gostar. Que legal isso aí. Mas no outro domingo, no outro culto de jovens, ele está lá na igreja. E se quiser mudar de igreja também, deixa. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu comigo. Meu pai era de uma igreja que tinha pouco jovem. E nós começamos a frequentar uma igreja que tinha muitos jovens. Nós somos 3 irmãos. Acho que dos meus 14 anos eu mudei de igreja, fiquei numa igreja diferente da igreja do meu pai e da minha mãe. Deu super certo. Mas os meus pais estavam de olho. E outra coisa, meu pai de vez em quando, em programações principais, assim, meu pai ia. Meu pai e minha mãe apareciam por lá na nossa igreja. Meu pai, várias vezes eu fui acampar e meu pai aparecia no acampamento com a minha mãe.
Então, deixa aí. Fica de olho. Eles gostam de outra igreja, uma igreja só de jovens. Gente, libera, para com isso, sabe? Não seja religioso, não. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que fazer com filhos maiores, gato. Os filhos menores, você simplesmente pega e leva. Leva de manhã, leva de tarde, leva de noite. Você fala de que idade para que idade, mais ou menos? Eu acho que a partir dos 18, gato, eu acho que a gente já tem que agir com um pouco mais de respeito. Exatamente. As decisões deles, você não acha, não? Por mais eles, de repente, eles ainda estarem hipotecados, se estão morando com vocês e ainda não trabalham, alguma coisa assim, você não pode simplesmente chegar e falar assim, você vai na marra porque você não pode criar uma ira no seu filho. Eu ia falar isso, Efésios 6, né? Porque não adianta aí, porque alguma coisa aconteceu para ele não estar querendo ir. De repente foi até o seu próprio exemplo. De repente são as companhias. Se for preciso, mude de ambientes. Faça o que for preciso para resgatar o seu filho, mas respeite o seu filho. Não tente impor goela abaixo, porque quanto mais você bate, mais dura a pessoa fica. Outra coisa a respeito, voltando rapidinho sobre o adolescente, teve uma época que um dos nossos filhos, a gente queria colocar os dois na mesma escola, não tinha vaga para os dois, a gente colocou um e colocou o outro no outro. Quando a gente chegou na outra escola, pensa em um clima pesado, né? Foi tenso. Ficou uma semana só. Você tem que, inclusive, às vezes você fica querendo tomar conta só da igreja que seu filho deve ir ou não, mas você põe seu filho em qualquer escola. Gato, nesse caso aí, deixa eu até abrir para vocês. Quando nós colocamos na escola, nós compramos todo o material didático, nós compramos toda a roupa, a gente perdeu tudo, porque a gente não conseguiu vender. Perdeu ganhando, né? Exatamente. Que na hora que a gente sentiu o clima da escola, nós dissemos, não vai dar para ficar aqui. Tentei vender o material didático, não escola deu. Bem conceituada. Mas muito bem conceituada. Assim, mas clima pesadíssimo, sabe? A gente falou assim, meu Deus, que negócio é esse? Eu falei assim, não, aqui não vai ficar não. Mas Ricardo, e se não tivesse acontecido nada? Eu falei assim, eu não quero pagar para ver. Se eu já não sentir paz, já tira, já coloca em outro. Não fique só querendo vigiar qual igreja que seu filho vai, mas aonde seu filho estuda também, as influências que estão fazendo parte da vida dele. Isso pode te trazer vários problemas, né? E falando dos filhos maiores, voltando para essa questão, respeite as decisões deles. E se eles já estão nessa fase aí, leve-os em oração. Agora é a oração. A gente vai trabalhando... E amor. A gente vai trabalhando até uma determinada fase da vida deles, que a gente vai com eles no caminho. É aqui. Mas eu não quero, mas é aqui. Mas eu não quero, mas é aqui. Determinado tempo, algum tempo depois, ele vai querer andar pelas suas próprias pernas, que é normal. Você foi assim. Mas não está onde eu queria. Agora é dobrar o joelho e pedir para que Deus intervenha. E amar. Ame-o muito, muito, muito. Né? Eu contei esses dias na internet uma experiência que foi exatamente o que Deus me falou numa época que meus filhos estavam difíceis. Deus disse, redobra a quantidade de amor. Como é que a gente pode dobrar a quantidade de amor? É amor demonstrado. Como é que seu filho gosta de receber amor? Meu filho ama presente. Então, chega em casa lá com um batonzinho, com um bombonzinho, com um brinco, sei lá com o quê. Meu filho ama toque, abrace mais. No caso da minha filha, ela gosta de tempo de qualidade. Então, mais tempo com ela. Leve-a no mercado, vá com ela. Mas tempo de qualidade não é só estar junto, é colocá-la mesmo como foco da atenção. Então, ame os seus filhos, dê mais daquilo que eles precisam. Dê mais amor do jeito que eles entendem que estão sendo amados. Certo? Existe aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, tem para os filhos também, né? Tem. Aí, às vezes, você quer amar do jeito que você se sente amado. E, geralmente, a pessoa que você está tentando amar desse jeito não se sente amado do jeito que você se sente. Então, você precisa reconhecer isso no seu filho também, para que você entregue a mensagem do jeito que você quer entregar, do jeito que ele consiga ler exatamente aquilo que você está escrevendo em atitudes. Confie nas suas orações, confie no que Deus pode fazer, confie nas suas orações, confie que você está do lado do time vencedor e confie que o amor sempre vence. Yes. E tenha paciência, né? Respeite o seu filho e vai dar bom. E aqui a gente encerra para o próximo episódio. Ei, se inscreva aí no canal. Compartilha, faça comentário. Isso. Indique para uma pessoa, compartilha isso, né, gente? Nosso próximo episódio a gente vai falar sobre
meu marido ou minha esposa é mais espiritual do que eu. O que fazer? Ou o que fazer quando eu sou espiritual e meu marido ou minha esposa é carnal? Então fica ligado, espera aí, já avisa para um monte de gente. Eu sou @keila.vilasboas, tu és? @rickvilas, e ainda tem o Lumen Podcast. Não sei se você está no YouTube, mas tem lá no Instagram também. lumen.podcast. Qualquer sugestão, escreve aqui embaixo que a gente está lendo e a gente se encontra para o próximo 2 Ímpar. Yes, até o próximo.